Olá, eu sou a Velani e esse é o Mente Complexa. Primeiramente, cuidado, porque o conteúdo aqui contém spoiler. E ele é produzido segundo o meu ponto de vista sobre a obra. Primeiramente vamos falar de Devilman, o mangá lançado aqui no Brasil pela New Pop. O Devilman é um mangá shonen da autoria de Go Nagai, um dos principais precursores dos temas mais adultos para a época em que foi lançado seu mangá. Como violência e sexo. A obra ela foi publicada em 1972 a 1973 e no Brasil foi publicada pela New Pop em 2020, em 2 volumes Kaitenbans, que é pelo selo Prime, que é uma versão super luxuosa dos mangás históricos. E o que me chamou a atenção sobre isso é que, ao longo dos anos, o autor ele aproveitava as reedições do mangá para fazer pequenas modificações, acrescentando detalhes e redesenhando algumas coisas que ele não tinha ficado satisfeito na primeira publicação original e nas seguintes, porque ele fez isso várias e várias vezes, até chegar na edição histórica, onde a obra está de fato completa. E originalmente ela foi publicada na Weekly Shonen Champion, da editora Akita Shoten, e tem 5 volumes originalmente. O Devilman ele conta a história do Akira Fudo, um colegial normal que um dia o seu amigo de infância, o Ryo Asuka, vai até ele pedir ajuda para que eles lutassem contra demônios infiltrados na humanidade e querem destruí-la, além de querer retomá-la para si. Mas nisso tudo, o Akira ele acaba se fundindo com um demônio e vira o Devilman. Os demônios, eles estão entre nós. Indo diretamente falar sobre a obra em si, um ponto que eu gosto de destacar é o desenho do Go Nagai. Ele caminha entre 2 lados, o horror dentro de suas obras e o seu traço característico de uma época e uma demografia, mas que em alguns momentos são simplesmente fantásticos, com detalhes horrendos e evidenciando de modo cru a crueldade por trás daquele mundo tão parecido com o nosso. O mangá ele possui 2 momentos que se dividem entre ação, diálogos / explicação. A leitura ela é rápida e muito fluida, onde somos totalmente sugados por aquele universo. O desenvolvimento geral da história é muito bem feito, já que a mensagem e o objetivo são passados e entendidos, tendo uma trama bem arquitetada, assim como cenas de ação e violência que elevam a emoção. Mas até chegar a tal ponto, tem uma sequência de lutas mornas, onde o nível de poder do Devilman é muito superior, e ele acaba com seus adversários muito facilmente, o que fica um tanto repetitivo nessa parte. É tipicamente um shonen, isso é evidente. Devido à época também, né, tem seus personagens bastante caricatos, e algumas anatomias bem questionáveis e deveras estranhas. Não é justo comparar com obras mais atuais, isso é fato, porque o Devilman é muito o reflexo de um tempo. Mas é claro, né, que a obra ela não é livre de certos detalhes problemáticos, como a autoaceitação imediata do Akira em relação ao seu, entre aspas, demônio interior, fecha aspas. O personagem ele tem uma mudança muito drástica no início, sabe? O que pode causar certa estranheza ao leitor, né? A hesitação que antecede esse fato teve muito mais relutância. Quando o Ryo tenta convencer ele sempre nega, ele fica muito espantado com tudo aquilo que está sendo contado para ele, mas quando ele é obrigado a fazer, é num instante. E ele aceita automaticamente tudo aquilo, aquela loucura inteira que mudou a vida dele para sempre. No primeiro dia da criação do mundo, Deus disse: haja luz. E a luz surgiu. A luz e a escuridão ficaram separadas. É com essa parte do livro de Gênesis que eu visualizo as primeiras páginas de Devilman. Nós somos introduzidos nela com a presença de anjos na Terra. Mas, como se a calmaria já tivesse seu tempo contado, os seres celestiais são atacados por seres de pura perversão chamados de demônios. E assim como começa uma batalha entre as forças das trevas e da luz. A maldade, ela não é apenas evidenciada nas formas desses seres, que são bastante distorcidos, mas no seu interior também, que não tem compaixão. Isso é deixado muito claro desde o início.
O conflito entre demônio versus anjos, amor versus ódio, bem versus mal, são lados diferentes da mesma moeda que geram discussões infinitas e atemporais. Em seguida desse acontecimento inicial, tem um avanço temporal para os dias atuais que na história se passa nos anos 70, onde mostra os demônios antes congelados devido às mudanças climáticas na era glacial, mas eles acabam por despertar. E no fim, uma nova forma de vida tomou conta do planeta Terra. Essa existência são os humanos. E os demônios, eles viram apenas meros mitos e citações bíblicas. Dentro de um ponto de vista geral, os humanos, ao mesmo tempo que são invasores do planeta Terra, porque os habitantes originais são os demônios, eles também não têm culpa de existirem, porque eles não são responsáveis pelas ações do seu criador, e nem do que aconteceu aos habitantes originais da Terra. Contudo, os seres humanos, eles são responsáveis pela degradação do planeta Terra. Então, ao mesmo tempo que eles são inocentes em uma parcela, eles também falar mais sobre alguns tópicos que eu observei bastante durante a minha leitura na obra. Começando pela violência, que ela é mais do que um simples instrumento que atrai as pessoas a querer ler o Devilman. Ela é uma violência com camadas bem trabalhadas, desde o seu impulso até os seus atos mais horrendos. E conforme a história vai sendo contada, ela vai ganhando mais peso e intensidade, até chegar num ponto de se tornar extremamente cruel. Mas também algo que já conhecemos até certo ponto, porém não deixando de ter seu impacto a cada quadro que vemos. É fácil associar a violência à rotina. Todos os dias isso é uma notícia na TV, no jornal, na internet, e pode até mesmo estar na nossa própria casa. Ao mesmo tempo em que ficamos chocados com atos tão vis, também temos a consciência de que aquilo é mais um caso. Isso é a verossimilhança, pois acabamos por normalizar a violência da obra por conta de todo o universo da mesma. Um segundo tópico é a respeito da humanidade. Aí eu começo com uma pergunta: o que significa humanidade? Uma resposta que me chamou bastante atenção foi, abre aspas, sentimento de bondade e benevolência em relação aos semelhantes, ou de compaixão, piedade em relação aos desfavorecidos. Fecha aspas. Bem, eu não sei vocês, mas essa não foi a primeira coisa que me veio à mente quando eu pensei sobre essa palavra. O meu pensamento foi mais do que a humanidade é um mundo. Mas, como assim? Eu simplesmente pensei nas pessoas. E é isso. Não me prendi especificamente em coisas boas ou ruins, por mais que na maioria das vezes nos prendemos muito em coisas negativas, como se uma pesasse mais do que a outra na balança. Devilman gira muito em torno da humanidade como um conjunto de pessoas, mas ele também consegue ser o significado de compaixão. São dois lados da mesma moeda, como eu tinha falado anteriormente. O desejo de Akira de proteger a humanidade já o faz, por si só, um ser humanizado, por conta da sua empatia. Mas os muitos significados de humanidade entram em conflito a certo ponto quando se discute o certo e errado das ações do protagonista. O terceiro tópico é sobre símbolos religiosos cristãos, que é extremamente presente durante a obra toda, já que a presença dos demônios é ligada diretamente a Satã, que é um anjo rebelde que faz parte da mitologia cristã, e que, por conta deles, teve uma grande guerra entre os dois lados, que é o bem e o mal. Mas, no entanto, ele saiu perdedor dessa guerra. Mas a existência do Akira é também uma analogia do bem contra o mal em si. Assim como o próprio juízo final é uma reescrita do livro de Apocalipse da Bíblia formulado ao bem-querer do Gonagai, onde ele retrata o que ele quer. O quarto tópico e último é a adolescência, crescimento e autoaceitação. A primeira metade do mangá, o protagonista ele vive como um rapaz ingênuo e bondoso. No começo de tudo, ele não parece o tipo de protagonista que seria capaz de grande coisa ou de atos tão vis. Uma pessoa que não machucaria nenhuma mosca. Mas depois do Sabate, ele vive como um outro Akira, mais confiante e viril,
capaz agora até mesmo de responder à altura aos violentões que mexiam com ele e chamar a atenção da Mickey. Esse patamar onde ele é posto é retratado como uma personificação do corpo perfeito, uma idealização de como um homem quer ser. Mas ao mesmo tempo, ele causa estranheza, não só pela fusão com um ser o qual ele não entende, mas também a puberdade e o que ela traz consigo. Muitas vezes são descobrimentos ou intensificações de sentimentos que em algum momento tomam mais forma conforme a história vai progredindo. A Mickey, por sua vez, ela é objeto de desejo do Akira, já que o mesmo gosta dela. Mas por conta da proximidade que tem com ele, ela acaba se tornando uma vítima de toda essa violência. Tais ameaças, elas podem ser físicas ou sexuais, mas que no fim ela acaba por achar que fora salva por Akira, e que tudo não passou de um grande pesadelo. Entretanto, ela não foge do fato de que ela é retratada como uma fantasia masculina. Não pela depravação dos demônios unicamente, né? Mas também por raízes humanas e pelo próprio leitor que toma uma atitude passiva, onde ele aceita e naturaliza tudo o que acontece a respeito da Mickey. Mas não é nada uma surpresa, já que a história já te dizia que isso aconteceria.